Fala, galera, hoje eu tô aqui com meu melhor amigo, Ricardo. Ele faz biologia na FRJ e vai responder algumas perguntas do curso pra vocês. Fala, galera, agora eu vou começar uma série trazendo alguns amigos meus pra falar do curso, pra falar sobre a vida deles na faculdade. E o primeiro convidado é o Ricardo, meu melhor amigo. E não podia ser diferente, a gente tá junto desde sempre, ele é meu melhor amigo desde sempre. E como esse é mais um passo da minha vida, eu trouxe ele. Tô muito feliz que ele tá aqui. Pode se apresentar, Ricardo. Oi, gente, tudo bom? Eu sou o Ricardo, eu faço biologia na UFRJ, licenciatura, estou no 6º período, entrei em 2018.1 e eu tô aqui para tirar umas dúvidas que a Tami tem para me fazer. Então agora a gente vai começar com as perguntas. E a primeira pergunta é: o que você diria para alguém que quer começar a fazer biologia? Eu acho que a pessoa não precisa se preocupar tanto no que ela quer fazer, ela pode entrar só pensando, eu gosto muito de animais, eu gosto muito seres vivos, que eu acho que entrando na biologia você pode se encaixar, porque na biologia ela tem muitas áreas. Você pode aplicar biologia em lugares que você nunca imaginou que você podia aplicar. Você vai ser apresentado para tantas áreas que você... Geralmente você acaba se apaixonando uma que você nunca imaginou que ia se apaixonar e você... É isso. A segunda pergunta é: como é que foi o Enem para você? Sendo honesto, eu acho que eu passei por sorte no Enem. Não é um exemplo bom, mas eu acho que foi a realidade, porque meses antes do Enem, meu colégio ele preparava bastante pro Enem. Só que assim, eu larguei um pouco de mão, porque eu estava exausto por vários motivos. Só que eu acabei passando, mas eu acho que não é um bom exemplo, porque, por exemplo, eu não estudei algumas coisas, inclusive de biologia, antes de ir para a faculdade, assim, não revisei, não vi nada. Então, eu sinto que, às vezes, assim, pelo menos no começo do curso, eu estava faltando algumas informações. Amigo, você entrou na segunda chamada, né? Aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, até porque muitas pessoas ficam muito preocupadas em entrar na primeira chamada, ficam olhando a nota de corte só da primeira chamada. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Tá, então, eu acho que essa parte de primeira chamada, segunda chamada, de lista de espera em geral, eu acho que é uma coisa que muda muito de curso em curso, então você tem que ter uma noção, assim, ver as outras listas dos outros anos, para você ver quão grande é a rotatividade. A minha lista de espera, eu lembro que eu tinha expectativa de passar, porque eu tinha dado uma olhada na rotatividade, e eu vi que era grande, sabe? Então, assim, eu acho que ver só a primeira lista não é uma coisa tão realista. Você pode esperar até, sei lá, a quarta, quinta lista, depende do seu curso, mas no meu curso acho que tinha até sexta lista. Ainda tem o SISU 2.0, que já é outro rolê que eu não sei explicar. Falando assim, foco da UFRJ, eles focam muito na redação. Eu fui muito bem na redação. Se não me engano, acho que eu tirei 900, sei lá. Então, eu acho que pesou bem, compensando com as coisas que eu não sabia, que eu acabei indo mediano mal no Enem. Então, acho que é bom o foco na redação, se vocês querem passar para a UFRJ. Inclusive, no dia do Enem, eu fiz no mesmo lugar que você. Sim, eu ia falar isso agora. Ai, eu... E a terceira pergunta é: como é que é a biologia na FRJ, em relação a focos, em relação a turnos e tudo mais? A biologia, ela tem, no diurno, tem curso diurno e noturno. No diurno, ela tem 4 anos, são 8 períodos. E no noturno, por ter menos tempo de grade, né? Porque de noite, o horário que dá para fazer aula são de 6 às 10. Então não encaixa tantas aulas quanto no diurno, que no caso seria integral. No diurno, você tem a opção de fazer licenciatura e ABI. Que a ABI é quando você passa depois do ciclo básico, você escolhe qual área você vai seguir. Inclusive, você pode escolher licenciatura quando estiver no ABI. Enquanto no noturno, você não tem ABI, você não tem bacharel, só tem licenciatura. Sobre o foco da faculdade, eu acho que ela tem bastante foco em ecologia, zoologia e botânica. Não que as outras áreas não sejam assim, muito especializadas e tal, claro que é, mas eu acho que o foco da biologia na UFRJ são essas 3 áreas, botânica, zoologia e ecologia, porque é o que mais tem laboratórios, é o que mais vejo desenvolvimento, e é isso. A quarta pergunta é: por exemplo, dá para trocar de licenciatura para bacharel se eu estudar no noturno? Eu consigo para o diurno? Tem essas trocas? Então, tem, mas eu não tenho muita noção de como funciona. Inclusive, alguns amigos meus já fizeram essa transferência. Eu sei que tem como,
E eu acho que nem é um processo tão difícil depois que você está dentro. Acho que não é um processo tão difícil trocar. Tanto que eu não sei nem se precisa fazer uma prova. Acho que talvez é só uma inscrição e tem uma lista de espera. E quando você chegar a sua vez, você é chamado e você faz a burocracia lá, a papelada, e você acaba trocando. A minha quinta pergunta é porque você faz biologia no noturno, né? E aí eu ia perguntar como é que é estudar na FRJ de noite. Inclusive, quem gosta da FRJ, tem interesse pela FRJ, eu fiz um vídeo falando sobre como é que é estudar lá, vai estar aqui no card. Vão lá e depois desse vídeo aqui e assistam. E é isso, amigo. Como é que é estudar na FRJ de noite? Então, para mim, pelo menos, tem pontos bastante positivos, mas tem uns pontos negativos. Eu acho que uma coisa muito positiva de se fazer o curso de noite é a sua grade ser muito mais leve, porque no diurno, por período, você faz, eu acho que 7 matérias pelo menos, 7 matérias obrigatórias por período, enquanto no noturno, pasme, são 4 matérias só por período. Nossa. Então, assim, bem mais curto. Então, eu tenho tempo para poder fazer várias coisas. Então, eu posso puxar matéria de manhã, se eu quiser. Só porque a gente é de noite, não significa que a gente não pode puxar matéria de manhã. A gente pode, inclusive, puxar, assim, a grade do diurno, todos os períodos. Mas você pode fazer o que você quiser com esse tempo livre. Você é livre. No noturno, de noite, assim, 10 da noite, não tem trânsito nenhum. Então, à noite não tem nenhum trânsito, então pelo menos você chega um pouco mais rápido em casa. Mas tem pontos negativos, que são alguns também, assim como tem alguns pontos positivos. Que, assim, é um pouco perigoso, não vou mentir, é perigoso você voltar de noite, assim, mas eu acho que qualquer parte do Rio de Janeiro, essa hora da noite, é perigoso. Então, assim, por ser o fundão, não é uma coisa exclusiva. Você tem que ter em mente que, assim, o Rio de Janeiro em si é perigoso, então se você tem o mesmo cuidado que você tem geralmente na rua, você pode ficar tranquilo. Porque dentro desse tempo todo que eu estive na UFRJ, eu nunca fui assaltado dentro da faculdade. Então, assim, nunca aconteceu nada comigo dentro da faculdade. Então, tanto que antigamente eu até estranhava. Eu ficava tipo, gente, eu acho que eu me sinto aqui em casa, sabe? Eu sempre pensei nisso, eu falei isso até no meu vídeo, porque as pessoas têm muito medo do fundão. Tipo, ai meu Deus, o fundão, mó perigoso. E aí você se acostuma, assim. Aí hoje em dia eu nem ligo mais, assim. Exato, nem parece, sim, de verdade. Outro ponto negativo é que você vai ter 1 ano a mais de curso, porque, como eu te disse, o tempo de grade diariamente é menor, né? Mas aí vem outra vantagem que eu acho, que o seu no noturno da biologia da UFRJ, seu ciclo básico ele é basicamente bem espalhado. Então assim, quando você chega no quinto período, que seria quando você acaba o ciclo básico, você ainda tem bastante matéria de biologia seguindo assim sexto, sétimo, oitavo período. Então não é uma coisa a se preocupar. A sexta pergunta é uma coisa que eu acho que todo mundo quer saber, que é sobre estagiar, né? Todo mundo, tipo, quer entrar na faculdade, estagiar logo e tudo mais, ganhar dinheiro. E aí eu te pergunto, é fácil estagiar na área? Como é que funciona? Em que período? Eu acho que assim, na biologia em geral, é até fácil você arranjar estágio, porque tem diversos laboratórios, como eu disse, tem muitas áreas. Então, só que assim, você tem que ou você vai mandar um e-mail para a pessoa que é dona do laboratório, para o seu futuro orientador, orientadora, ou então você bate na porta do laboratório e você pergunta, que eu acho que para mim é a forma mais eficaz de saber, é você sempre mostrar interesse, bastante interesse, que geralmente eles gostam. Alguns estágios você precisa passar por seleção e tudo mais. Eu não tive que passar por nenhuma seleção em nenhum dos estágios que eu passei. Não é difícil, mas também não é tão fácil você ser remunerado. Depende também da sua média na faculdade, que é conhecida como CR, e também do seu desempenho dentro do laboratório. Eu entrei para o meu primeiro estágio na UFRJ no segundo período mesmo, bem cedinho, porque eu estava apaixonado por samambaias. E aí eu fui num laboratório de pteridologia, eu bati na porta, assim, eu tava com muita vergonha, porque assim, é vergonhoso você ir bater na porta de uma pessoa que você nem conhece e você falar, ah, posso trabalhar aqui? Mas aí minha amiga me obrigou, e eu falei que queria e tudo mais, e ela falou, ah, tudo bem, tem espaço aqui, mas eu não fui remunerado,
Eu fiquei lá por 1 ano, eu acabei não sendo remunerado, mas eu consegui achar outro estágio, assim, acho que alguns meses depois, bem rápido. Acho que é muito comum, né, as pessoas acharem que, eu vou estagiar em empresa, eu vou estagiar fora da faculdade, mas muita gente estagia nos laboratórios. E é muito isso que o Ricardo falou, sabe? Tipo, você vai ter que mandar mensagem para o orientador, você que, tipo, procura, sabe? Também não tem a faculdade chega assim, essa aqui são os laboratórios e você pode estagiar neles. Você que tem que correr atrás. A faculdade é muito sobre isso, né? A gente correr atrás para fazer as nossas coisas. E, além disso, também tem muita gente que entra como voluntário e acaba virando bolsista, que é muito legal. Então, não se preocupe se, nossa, não ganho dinheiro ainda, talvez ainda, sabe? Pode ser que no futuro você chegue a ganhar. A pergunta é o que tem no curso além do curso. Acho que muita gente acha que ir para a faculdade é só cursar matéria, fazer coisa assim, mas tem muita coisa, tem centro acadêmico, atlética, tem, sei lá, sabe? Tipo, engenharia tem grupo de robótica, coisa de foguete, tem muita coisa além do curso e que adiciona muito pra gente, sabe? E aí eu queria te perguntar o que tem no curso de biologia. Assim como na engenharia, na biologia também tem muita coisa para fazer, muita coisa. Assim, eu mesmo não sei todas as coisas que tem que fazer, porque é minha culpa, mas eu não fui atrás disso tudo, porque são muitas coisas para fazer. Tem coletivos, tem projetos de extensão, você pode fazer diversas eletivas, que são matérias que não são obrigatórias, você não precisa fazer para concluir seu curso, mas você pode fazer. A biologia oferece muitas eletivas. Tem projetos como o Bio na Rua, que você leva o ensino para pessoas na rua que não têm conhecimento. A biologia, a gente leva o conhecimento ao povo. Tem o Bio na Escola, que tem esse mesmo conceito, mas você vai em escolas. Tem o Bio na Praia. Tem muitos projetos, tem muitos projetos de extensão que são assim. Alguns têm esse intuito também, mas tem vários projetos com diversos objetivos diferentes. Que você pode viajar até. Tem um que eu ia fazer, que é que você ia para Ilha Grande e você ia ensinar biologia assim local para as crianças de lá. Ia ser assim o máximo. Tem muitas coisas para fazer, muitas coisas. Então você não precisa só ficar estudando, porque eu sei que só estudar é bem chato. A faculdade é uma experiência enorme, sim. Você pode aproveitar ao máximo, que você não vai se arrepender. E a FRJ dá muita oportunidade também pra gente crescer e fazer coisas diferentes. Então, aproveitem se vocês forem pra UFRJ. Aproveitem o máximo da faculdade de vocês, porque ela passa muito, muito rápido. A 8ª pergunta é sobre o que você achava que era biologia e quando você entrou percebeu que era totalmente diferente. E aí pode ser alguma coisa boa e uma ruim, assim. Acho que muita gente sonha com o curso, mas não sabe exatamente como é que é. E aí você pode falar um pouco sobre isso, assim. Uma coisa ruim, assim, foi que meu sonho, desde que eu decidi que eu queria biologia, era, era fazer biomar. Eu sempre sonhei e falo assim, não, eu vou cuidar de golfinho, eu vou cuidar de tubarão, eu vou descobrir uma nova espécie de peixe, sei lá. Eu era apaixonado por coisas do mar, ainda sou, eu adoro animais do mar. E eu achava que biomar era a minha matéria. Só que quando eu cheguei na biologia e eu fiz biomar, eu descobri que não tem nada a ver com isso, a área de biomar. Assim, tem a ver também um pouco disso, mas a parte que todo mundo é apaixonado de biomar, que são os animais, você trata em zoologia. Zoologia marinha. Você estuda os animais da água, salgada. E biomar é muito mais exatas, é muito mais física, conta, matemática, que não é uma parte que eu sou apaixonado. Então, você tem que pensar um pouco antes de pensar se quer biomar. Mas assim, você vai chegar lá, você vai quebrar a cara como todo mundo e você vai descobrir, tá, não é esse que eu quero. Ou então vai que você chega lá e você fala assim, não, putz, era o que eu quero mesmo. Nossa, eu queria muito contas no mar, nas ondas, era o que eu queria, física. Então assim, depende, mas pra mim foi um pouco de decepção. O ponto positivo é que então, no curso, eu não tinha a mínima ideia disso quando eu entrei. Foi uma grande surpresa para mim. Foram as saídas de campo, que várias matérias oferecem. Uma saída de campo é basicamente sua faculdade te pagar para você sair da faculdade, você ir para outro lugar, você fazer uma viagem e você aprender lá. É basicamente isso. E depois você vai ter que provar o que você aprendeu, geralmente numa prova, ou então num relatório. Então, assim, eu tive saídas de campo incríveis, já fui para vários lugares, já fui até para São Paulo, só pela faculdade, de graça. E
aprendi muita coisa. Nossa, horrores. Tô mal. Falar um pouco sobre a saída de campo, porque petróleo só tem uma matéria que tem saída de campo, que era o meu sonho, que ia pro Nordeste e tudo mais. Aí eu tava, meu Deus, eu quero muito fazer. E aí veio a pandemia e agora o pessoal tá tendo, tipo, no Google Earth, sabe? E aí a gente, tipo, eu tô meio que atrasando a matéria pra poder fazer aula presencial, se Deus quiser eu vou fazer. Porque realmente é uma experiência incrível, sabe? Tô fazendo a mesma coisa, atrasando. Pra poder fazer a saída de campo. Ah, outra coisa muito legal são as práticas. Que você vai, assim, várias matérias de biologia. Nossa, muitas matérias têm prática. Que geralmente você vai pro laboratório e você faz, assim, as coisas ao vivo também. Você, sei lá. De botânica, os monitores, os professores, eles trazem o material, as plantas, as coisas que você vê em microscópio, em lupa, eles trazem para os laboratórios. Você vai, vê, anota o que você viu, você tira foto, você pode fazer o que você quiser, você não pode levar para casa. E você aprende pessoalmente. E assim, quando eu pensei em fazer biologia, eu não pensava que ia fazer isso, sabe? Eu achava que seria tipo colégio. Eu ia lá, sentar, ia chegar o professor, falar assim, hoje a aula é de planta X. Daí a gente ia escrever sobre planta X. Só que assim, é um mundo, é muito maior que isso, é tipo surreal de tantas coisas que a gente aprende. E a nona pergunta é uma experiência que você só viveu porque faz biologia na FRJ. Então, eu tive muitas experiências na UFRJ, fiz muitas coisas na faculdade já, então assim, vou contar algumas. A primeira, eu acho muito legal, eu tive que fazer uma saída de campo onde eu tinha que ser vacinado para tétano, porque eles mandaram que a gente tinha que ter vacinação de tétano. Para algumas saídas de campo você precisa ter algumas vacinas, então lá na própria faculdade, no próprio prédio, que é o CCS, que é o Centro de Ciências e Saúde, eles oferecem as vacinas. E quando eu cheguei lá, tinha uma mulher fazendo entrevista. E eu acabei até aparecendo no jornal da UFRJ por fazer entrevista falando sobre ser pró-vacinação e tudo mais. Ela gravou várias coisas, enfim, muito legal. Então, na saída de campo, eu já fui para vários lugares. Então, assim, um lugar que, sei lá, apesar de ter sido uma saída de campo meio esquisita, eu eu fui para São Paulo, fui para Taubaté, que é o lugar da grávida de Taubaté. A gente parou no meio da estrada, que tinha um paredão assim de rocha, e a gente subiu as rochas para poder cavar e tal, foi um caos, mas assim, umas experiências muito doidas que nunca faria assim se não fosse a faculdade. A 10ª pergunta é como você se vê daqui a 10 anos. Porque o YouTube ele vai salvar esse vídeo por muito tempo, sabe? E daqui talvez 10 anos você possa voltar e ver como é que você era, como é que eram as suas experiências. E ver essa parte aqui, como é que você se vê daqui a 10 anos, ver se você realizou seus sonhos, se você está no caminho, como é que estão as coisas. E é por isso que eu fiz essa pergunta. Eu queria muito que você respondesse. Eu espero estar formado, 10 anos. Não, 10 anos com certeza, né? Jubilado na faculdade. Imagina, eu tô lá até hoje fazendo 28 mil períodos. Eu vou ser aquela pessoa que fala, gente, aquele é o Ricardo, que já tá tipo no 30º período. Eu sou uma pessoa que eu tenho um pouco de dificuldade de manter uma meta fixa na minha vida. Então, eu sou uma pessoa que pensa muito. Então, eu sou meio difícil de manter uma meta, porque eu tenho medo de desistir dela. Mas eu acho que eu espero, pelo menos, ter concluído algumas coisas na minha vida. Por exemplo, ter pelo menos trabalhado com biologia, assim, trabalhar assim, sem ser estágios, tipo, trabalhar fixamente num lugar com biologia. Eu espero conseguir, pelo menos, estar encaminhado a abrir um estabelecimento que eu penso em fazer, que é uma coisa que eu gosto muito. Eu espero ter feito, pelo menos, algumas viagens internacionais, porque eu gosto muito de viajar e eu não viajo tem muitos anos. Assim, pelo menos uma viagem internacional. A última que eu fiz, uma das únicas, na verdade, foi em 2014. Então, queria fazer, assim, mas viajar, assim, eu me bancando, sabe? Eu não tá à mercê dos meus pais, sabe? Eu acho que ia ser uma coisa muito libertadora. É um sonho bem grande também que eu tenho, é conseguir viajar. Vamos deixar registrada aqui uma viagem internacional nossa até daqui a 10 anos. Então tá ótimo, olha, marcado, ó. Vai estar saindo. Marcado. Então, muito obrigada, Ricardo, por ter vindo. Muito obrigado, gente, se vocês curtiram, deixem aí um joinha. Comentem se vocês tiverem dúvidas sobre biologia, o Ricardo vai estar vendo nos comentários. O Ricardo tem um canal no YouTube, ele vai estar gravando mais vídeos sobre biologia. Eu vou deixar aqui na descrição.
Se inscrevam no canal, comentem. E é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Obrigado, gente. Tchau!